Carta aos Romanos, capítulo 8, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 17, muito embora na última quinta-feira nós já meditamos nesse versículo aqui, mas eu não consigo introduzir o verso 18 sem a leitura do verso 17. Carta aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 17. Todos os irmãos compraram? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Observe muito atentamente no verso 17 a palavra padecemos, para que a gente possa chegar no verso 18 e entender porque essa palavra padecemos está aí. Verso 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, meus irmãos? Meus queridos, a gente está fazendo uma extensa maratona para poder concluir a primeira sessão de Romanos com vocês. Então nós tivemos na terça-feira o capítulo 7 inteiro, foi uma bênção, foi um presente para a gente. Nós tivemos na quinta-feira a primeira parte do capítulo 8. Nós vamos hoje, permitindo o Senhor, até o verso 30, e amanhã, se a voz me ajudar, a gente conclui do 31 até o 39, se não na terça-feira. Mas a gente está agora dentro da carta dos Romanos, num momento muito importante, em que nós já aprendemos no capítulo 6 sobre a libertação do poder do pecado, é um dos benefícios do Evangelho. Nós aprendemos no capítulo 7 da libertação da lei, que o cristão ele está vivendo livre da lei também. E agora no capítulo 8 nós estamos vendo Paulo nos apresentar a realidade de uma vida livre da condenação. Contudo, no meio do caminho, a gente vai ver Paulo fazer em 2 versículos seguidos essa menção do sofrimento, essa menção de padecer e de estar aflito. Então, uma das perguntas que nós podemos fazer, olhando para o texto, meditando no texto, é: se Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão cuidadoso com a gente, por que a gente sofre? Se nós somos o povo escolhido de Deus, o povo que Deus chamou por seu eterno decreto, por que nós temos que passar por problemas, por aflições, muitas vezes por situações que o ímpio não passa, o crente passa? Alguns irmãos podem, num tom otimista, falar que depois que se converteram passaram a sofrer menos. Outros, mais realistas com a realidade e a seriedade do discipulado, vão falar exatamente o contrário. Depois que eu me converti, a coisa ficou muito mais difícil. Então, tem essas duas experiências da igreja. Eu confesso que a conversão me aliviou de uma série de coisas ruins, mas me trouxe desafios que eu não tinha antes. Então, é muito próximo da gente, salvo em Cristo, o sofrimento como uma pedagogia de Deus para nos aperfeiçoar. No versículo 17 nós lemos que se com Ele a gente padece, com Ele a gente vai ser glorificado. Na escola de Deus, o sofrimento é uma prévia da glorificação. Quanto mais a gente é moído, mais da glória de Deus a gente tem na nossa vida. E no verso 18, nós temos agora Paulo pegando aqueles leitores e jogando eles para o futuro. Então eles precisam olhar o presente, tendo o futuro como perspectiva. E ele fala então no verso 18: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em outras palavras, igreja, nação da cruz, povo santo, povo comprado pelo sangue do Cordeiro, tire os olhos por um instante do hoje, tire os olhos por um instante do agora. O
O agora é pouco tempo. O agora é uma partícula da história. O agora não é nenhuma página do que Deus está fazendo com vocês. Mas olhem lá para frente. Olhem lá para frente. Olhem lá diante de vocês. Pensem no que Deus está preparando para vocês. Pensem que o inferno ficou para trás. O lago de fogo ficou para trás. Satanás e seus anjos ficaram para trás. E diante de vocês há uma expectativa gloriosa de glória, de uma nova vida, de uma nova história, de uma nova realidade. Esse sofrimento é tão pouquinho quando comparado com aquilo que Deus vai fazer na vida de vocês. Então o cristianismo, ele é uma fé de já e de ainda não. Já, porque nós já vivemos parcialmente a glória, a majestade, o poder do reino de Deus. Mas ainda não, porque Deus guardou as melhores coisas para a consumação mais para frente. Então o cristão, ele deve caminhar olhando para frente, olhando para Jesus, tendo o reino de Deus e a vida futura do Cordeiro como uma perspectiva de esperança. Por que eu estou aqui? Eu estou aguardando a volta do meu Salvador Jesus Cristo. Porque eu persevero, porque o melhor dos meus dias não vai ficar no meu passado. Deus tem coisas extraordinárias diante de mim, e eu vou caminhar em direção a elas. Então, Paulo tinha por certo, ter uma certeza convicta: as aflições desse tempo presente aqui não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não é uma glória que eu vou entrar nela, é uma glória que vai surgir em mim. Não é uma coisa que eu vou me apropriar, é algo que Deus fará comigo para a minha transformação. Paulo está tendo em vista a expectativa futura que nós temos, de que esse corpo aqui é transitório, é passageiro. Eu e você receberemos a experiência da adoção, um corpo glorificado, um corpo que não vai ser mais sujeito à doença, ao cansaço, à fadiga, à maldição, um corpo preparado para nós estarmos em todas as eras futuras, ao lado de Deus, o nosso Pai Celestial, um corpo semelhante ao corpo de Jesus, sem doença, sem fadiga, sem gordura, sem feiura, um corpo glorificado que vai resplandecer com a mesma glória que Cristo tinha quando ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Então a esperança da igreja não é a esperança que a gente tinha lá no tempo que nós éramos ainda ligados à tradição. Quando eu morrer eu vou estar lá no céu, eu vou ficar pulando de uma nuvem na outra, tocando uma harpinha, com duas asinhas na minha costa, vou virar um anjinho. Nada disso. A minha esperança é a ressurreição dos mortos. A minha esperança é a glorificação do meu corpo. A minha esperança é eu viver nas eras futuras ao lado do Pai Celestial. Aleluia! Quantos têm essa esperança aqui podem adorar o nome do Senhor Jesus Cristo? Então nós temos que olhar para frente. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 17. Essa perspectiva de Paulo de associar o sofrimento com a glória compreende toda a sua doutrina. Em todas as cartas ele pincelou essa realidade, mas talvez em nenhuma delas, como 2 Coríntios 4,17, essa associação foi tão bonita e tão importante. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então a leve e momentânea tribulação é leve, porque se comparada com o inferno que a gente merecia, é pequena. E é momentânea, porque tem hora para começar e tem hora para terminar. A minha luta, a sua luta, tem do momento que ela nasce, tem prazo de validade. Ela acaba uma hora, mas a glória que vai ser revelada em você, essa é perene, essa é eterna, nunca vai passar. Então nós precisamos caminhar com convicção,
sabendo que as lágrimas derramadas hoje serão uma glória maior no dia em que Cristo voltar para buscar. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 19, voltando aqui. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Algumas traduções mais novas, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança também, a mesma criação será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, o pecado causou problemas, não só na gente. O pecado também trouxe maldição para toda a ordem criada. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 3, verso de número 17. O transtorno do pecado excede a queda do homem. Ele atingiu toda a criação. Toda a criação está sujeita à vaidade. Toda a criação foi corrompida de alguma forma por causa da maldição do pecado. Aleluia. Gênesis capítulo 3, verso de número 17. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Marque na sua Bíblia essa expressão: maldita é a terra por causa de ti. A queda do homem não trouxe transtorno somente para a raça humana, mas toda a criação ficou sujeita à vaidade. Toda a criação se corrompeu. E o que Cristo fez não resgata só o homem, a própria criação será redimida na consumação de todas as coisas. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 3. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 3. Todos os irmãos compraram? A Escritura diz assim: E ali nunca mais haverá maldição. Acabou a maldição. Chegará o dia em que a maldição que atingiu toda a criação será desfeita, quando a perfeita ordem de Deus for restabelecida. Aleluia! Deus é tremendo, irmãos. Primeiro vem o caos, depois a ordem. Então o pecado transtornou o bom propósito de Deus nessa esfera da criação. Mas o sangue que o Cordeiro derramou na cruz do Calvário não apenas nos resgata da nossa vã maneira de viver, mas também ele prepara o mundo para a manifestação dos filhos de Deus. Quando eu e você formos libertos dessa carne pecaminosa, dessa ordem terrena, a própria criação será redimida para a glória do nome do Senhor. Por isso Paulo fala que a criação ela está ansiosa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Olha o que está escrito no verso de número 22: Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Irmãos, o homem, na sua loucura, o homem depravado, tem causado dano na criação de Deus. Você vê, meus irmãos, como que nós observamos, principalmente num tempo como o nosso, de tanta preocupação com a responsabilidade ambiental, como que a terra sofre por conta da loucura do homem, da sua depravação. Deus deu a terra para a humanidade para suprir todas as pessoas, mas o homem, na sua administração corrupta, ele tem sujeitado a terra à vaidade cada vez mais.
A criação que deveria servir para os propósitos de Deus, ela está servindo para os propósitos do homem. Mudou de figura, mas chegará um momento em que essa ordem vai ser invertida, porque Deus ainda está sentado no trono, Deus ainda tem o governo de todas as coisas. Por um tempo, na sua loucura, o homem tem desobedecido e desonrado a Deus, mas chegará um momento em que Deus falará basta, e nesse momento eu e você seremos transformados. Nesse momento nós seremos transformados, recebendo um corpo glorificado, e nesse dia a criação será redimida de toda a vaidade. Aleluia! Então a criação geme, e nós gememos também. A igreja geme. Verso de número 23, olha o que está escrito nesse verso. E não é só ela, não é só a criação que está gemendo, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Observa como Paulo traz atenção agora para a igreja. Quando ele usa o pronome nós mesmos, ele se refere aos cristãos. Então ele fala que o cristão que tem a primícia do Espírito, o que é isso? É o Espírito Santo em você. Deus não faz tudo de uma vez, meus irmãos. O trabalho de Deus é paulatino. Você percebe que quando você começou na fé e até agora, ainda tem tanta coisa para Deus fazer, não é? Deus trabalha de mansinho, Deus não é apressado, viu? E no plano eterno da salvação, Deus também tem feito de forma paulatina e cronometrada. Ou você aprende a esperar, ou você não consegue caminhar ao lado de Deus. Mas para a gente aguardar com expectativa, Ele já pagou a primeira parcela. É a primícia do Espírito. Como que eu vou fazer para esse povo aguentar? Como que eu vou fazer para a igreja suportar a presente ordem? Eu vou entrar dentro dela, eu vou derramar o meu Espírito sobre ela. Então você já recebeu a primícia do Espírito. Isso já fez você ser diferente. Quem não é cristão tem o Espírito imundo, mas quem é da fé tem o Espírito Santo de Deus na vida. Muda de figura, você tem a primícia do Espírito, você está marcado, e porque Ele está em você, você geme, porque você sabe que essa presente ordem é passageira. Irmãos, uma das formas de nós identificarmos se de fato fomos convertidos pelo poder de Deus é quando os nossos olhos e as nossas expectativas não estão nessa terra aqui. Às vezes você vai falar com um cristão e você fala assim: eu estou ansioso para a volta de Jesus. E esse cristão põe a mão na cabeça e fala: Deus me livre, está tão bom. Nossa, agora que eu tenho emprego, agora que estabilizou, não, eu quero aproveitar mais um pouquinho. Esse aí não tem perspectiva eterna, porque quem tem a primícia do Espírito geme. Aqui é bom, a família é uma bênção, mas eu quero ser. O que eu quero não está aqui, o que eu quero está lá. O meu negócio não é aqui, o meu negócio é lá. As promessas que Ele me fez não estão aqui, as promessas estão lá. E é para lá que eu concentro as minhas mais ardentes expectativas. Você percebe, irmãos, como é verdade isso? Você não foi feito com essa terra aqui. Você precisa de uma ordem nova, porque você não tem nada nessa terra que te satisfaça 100%, não é verdade? Você põe um negócio na cabeça: vou comprar um carro novo. Você luta, batalha, passa fome, não compra a bolsa da esposa. Lembrou ele? Aí você compra o carro, você fica feliz um dia. No segundo dia já está normal, no terceiro tanto faz como tanto fez. Não te preencheu. Aí você põe na cabeça: porque eu não tenho celular. Aí você luta com o celular. Aí faz selfie com bico de pato, fica um negócio do cão horrível. Aí você se acha o cara por ter o celular. No terceiro dia, tanto faz como tanto fez. Sabe por que nada dessa terra te preenche? Porque você não foi feito para essa terra.
Você foi feito para outra. Aleluia. Então não adianta. Não entra por esse caminho de consumir, você não foi feito para cá. O que vai preencher você é quando você pisar o seu pé na primeira vez na Nova Jerusalém. Quando você colocar o seu pezinho naquela estrada de ouro, vai passar na sua cabeça tudo que você venceu. E lá no teu íntimo você vai falar: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Quando nós gememos, era mandar aqui andar. Você pode estar gemendo hoje, anos na igreja, e o familiar nos converteu, anos buscando a Deus, e aquela cruz não saiu da tua vida, e você está gemendo, anos pedindo: Deus me transforma, e você vê no seu caráter ainda tantas fraquezas, e você geme porque você espera a adoção. Você espera isso que Paulo chama de adoção, e ele explica o que é adoção: a redenção do nosso corpo. Você espera a promessa gloriosa do Evangelho. O cristão não está esperando morar no céu, porque para o cristão o céu já é na terra. Eu ando com Deus, aqui para mim já é um pedacinho do céu. Eu espero a redenção do meu corpo. Eu preciso ser livre dessa ordem que o pecado ainda domina, para estar unido com Cristo, sem maldição, sem morte, sem doença. Nós esperamos a redenção do nosso corpo, a glorificação. Você já imaginou como vai ser ter um corpo como o de Jesus? Irmão Afonso, o nosso mestre de escatologia, já imaginou o corpo glorificado que vai ser? Jesus, quando ele ressuscitou, ele ficou diferente. A parede podia estar fechada, ele entrava no aposento. Ele já não tinha mais limitações físicas. Ele aparecia e desaparecia ao mesmo tempo. Ele já não estava mais com aquela fadiga da paixão dele, do seu sofrimento. Ele estava jovial, elétrico. Num dado momento ele falou assim: gente, eu vou embora, eu vou voltar para o Pai. Subiu que nem o super-homem. É esse corpo que você vai ter, porque é com esse corpo que você vai passar toda a eternidade ao lado do Pai Celestial. Se Deus aparecer para você hoje, você cai duro e morre. Essa carne pecaminosa não suporta a glória de Deus. Mas o novo corpo que você vai receber, você vai poder olhar na face de Deus e contemplar. Quantos esperam nesse dia? Adoro o nome do Senhor. Então nós esperamos, gememos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Verso de número 24. Por que esperança nós somos salvos? Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Marque na sua Bíblia: com paciência o esperamos. A nossa fé, e é fé, ela não é baseada em símbolos. Olha, aqui não tem uma cruz aqui, ó. Não tem um santo. A gente não tem um desenho do céu aqui, porque nós esperamos aquilo que nós não vemos. E o essencial, meus irmãos, é invisível aos olhos. A verdade é o que a gente não vê. Tudo que a gente vê é terreno e passageiro, mas aquilo que a gente não vê é eterno. E nós estamos caminhando na direção daquilo que nós não vemos. Eu nunca vi Jesus, eu nunca vi Deus, eu nunca vi o Espírito Santo, eu nunca vi a Nova Jerusalém, mas o Espírito Santo me testifica que é real. Então eu caminho com esperança em direção a isso que eu não vejo, e eu tenho convicção interior que eu vou alcançar. E essa talvez seja a etapa mais complexa do discipulado. Por que você vai ser leal, fiel com aquilo que você não está vendo? Por que muitos ditos cristãos, na metade da jornada, eles desaceleram, param de produzir, ficam fadigados, porque eles estão esperando coisas terrenas, que Deus não prometeu. A promessa nossa é celestial.
Antigamente nós dobrávamos o joelho buscando o batismo no Espírito Santo. Hoje nós dobramos o joelho pedindo casa própria. Antigamente a gente dobrava o joelho pedindo dons espirituais. Agora a gente dobra o joelho pedindo promoção da empresa. Perdeu-se a expectativa do céu, daquilo que realmente importa. Meu irmão, você pode terminar sua vida sem casa própria, pode terminar sua vida na mais baixa posição da empresa. Deus não prometeu para a gente essas coisas. Essas coisas a gente conquista com esforço, com dedicação. Casa própria, trabalho dá. Crescimento na empresa, honestidade dá. Mas o céu, só o sangue de Jesus nos dá. E é isso que nós estamos buscando. Muitos cristãos estão frustrados porque esperaram em Deus só nessa vida. Deus pode até fazer, mas o propósito eterno do Evangelho não é esse. Por isso que é interessante, Paulo sabe que a gente pode se fadigar de perseguir o impossível, e ele coloca essa expressão: se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Ali está dormindo, eu posso contar, depois alguém vai contar para ela. Quando ela quer uma coisa, irmãos, sai de baixo. Você quer ver que a coisa estreitou em casa? Quando eu estou no meu escritório trabalhando, eu escuto a pessoa mais linda da face da terra gritando: pelo amor de Deus, 1 minuto de silêncio, pelo amor de Deus. É a irmã Hélida gritando com a irmã Alicia, porque a irmã Alicia está insistindo que quer alguma coisa. Então, às vezes, quando nós queremos muito algo que nós não podemos ter naquele momento, a gente fica chato, a gente fica enjoado, a gente fica animado. Só que a Bíblia manda a gente esperar com paciência. Em Deus se espera com paciência. Muito crente é mimado na igreja, irmãos. Muito crente mimado, não é? Se Deus fala um não para ele, fica emburrado, fica borocochô, não é? Não acontece. Deus esqueceu de mim. Esquecido é você, camarada, que não é a Bíblia. Deus não esquece de nada não, meu Deus não é gagá. Meu Deus sabe tudo, passado, presente, futuro, é agora para Ele. Só que você é um mimado. Você é um mimado, essa é a verdade. Você não entende que aqui não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E se Deus não quiser fazer, Ele não vai fazer. E pode fazer biquinho, Deus não liga para biquinho de crente. Quem anda com Deus é o seguinte: sim senhor, vai dar tudo bem, não vai dar, estou aqui ainda te adorando, aleluia. Eu estou aqui por tua causa, e não por aquilo que o Senhor faz para mim. Ai, faz tempo que Deus não fala comigo. Uma palavra é pregada a todo culto. Só que quando a palavra é pregada, você está conversando com a pessoa da esquerda, da direita, você não vem aqui para ver Deus. Você vem aqui para fazer disso aqui um encontro social, por isso que é uma pessoa vazia. Olha a sua vida, quantas pessoas que estão aqui por tua causa? Ninguém. Porque você vem aqui para o encontro social. Mas olha essas pessoas que vêm aqui para buscar, para se derramar. A cada ano estão melhor, tem mais intimidade, mais consagração, mais caráter. Você vai brincar até quando? Você vai ser menino até quando? Quem está em Deus, com paciência espera da promessa. Às vezes Deus, para nos ensinar, Ele fica quietinho, não é? Você está todo arrebentado, esmiuçado, arrebentado. A pessoa do lado, tudo acontece para ela. Do outro lado, tudo dá certo para ela. E você está lá sofrendo, mas pai, eu. E Ele te responde, você nem percebe. Ele fala para você: você está vivo, você está de pé, a comida está na mesa. Você está reclamando do quê?
Do quê? Então olha na sua Bíblia essa expressão: com paciência o esperamos. Faça um voto firme com Deus. Deus, cansei de ser um menino pidão, e eu agora vou ser um servo consagrado na tua presença. Se o Senhor fizer ou se o Senhor não fizer, daqui eu não saio, porque o Senhor me chamou para fazer a tua vontade. Então você percebe que o cenário de fundo é um cenário de sofrimento. Você viu isso no verso 17, no verso 18. E a primeira coisa que Paulo faz para amenizar o sofrimento dos irmãos é lembrá-los com muita clareza de que o sofrimento ele vai ser convertido em glória. Então a primeira coisa que Paulo faz para tirar aquela insatisfação deles é colocá-los mais para frente. Olha para frente. Vejam que o melhor está ali diante dos olhos de vocês. Essa etapa da vida é uma etapa terrena, cheia de problemas, cheia de lutas, mas o que Deus reservou para vocês na eternidade justifica tudo isso. Mas ele continua, mas não é só isso não, está difícil, não está, vocês estão sofrendo? Eu tenho mais uma coisa para falar para vocês, verso de número 26, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito por nós intercede, com gemidos inexprimíveis. Está sofrendo, crente? Olha para a eternidade, olha para frente. Está sofrendo, crente? Você não está sozinho. Ele não deixou você órfão. Ele te deixou um companheiro. Aleluia. O Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Ele é um amigo. E ele ajuda na sua fraqueza. Quem aqui já ficou fraco já depois da conversão? Levanta a mão mesmo. Já. Por que você está aqui? Por que fica aqui? Não ficou fraco? Não desanimou? Você está aqui porque ele te ajudou. Ele conhece você. Quantas vezes você está aí olhando para mim e você não sorri? Mas lá dentro só Deus sabe como é que está, não é? Quantas vezes você vem aqui fazendo de conta porque você não quer que ninguém perceba, e você volta triste porque ninguém percebeu, mas o Espírito está ajudando você. Ele te ajuda te recordando que o seu dono é Deus. Ele te ajuda trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Ele te ajuda vivificando uma palavra como essa aqui dentro de você. Você está ouvindo a Escritura e está fazendo todo sentido. Ele está ajudando você a cantar. Ele ajuda nas suas fraquezas. Mas de que maneira que ele ajuda? Paulo fala aqui, a gente não sabe pedir como convém. Quem aqui já fez algumas orações e depois se arrependeu delas? Quem já teve essa experiência já? Orou por algo e depois se viu que não devia ter orado assim. Quem já passou por isso já? Eu já. Várias vezes. Porque Deus não respondeu minhas orações, Ele me deu a melhor esposa do mundo, graças a Deus. Que se Ele tivesse respondido, eu acho que eu estava no mundo hoje. Né, Hermes? Hermes orou muito por mim, para Deus me dar graça. Mas Deus não respondeu, Wesley. Graças a Deus. E olha só que varoa maravilhosa que Ele me deu. Deus é fiel. Então a gente não sabe orar como convém. E isso às vezes intimida a gente vai orar, não tem palavra. E a gente fala, nossa, Deus deve ficar até bravo comigo, que eu dobro o joelho, eu nem sei como é que eu falo. Você acha que Deus escuta as suas palavras? Ele escuta o Espírito intercedendo por você. A salvação é um negócio tão de Deus que Deus sabe que até a nossa oração pode ofender Ele. Então o Espírito Santo ele tem um trabalho com a gente que ele pega tudo o enrosco da nossa oração, ele ajeita lá e faz chegar certinho para Deus. Eu lembro uma amiga contando experiências, né, de oração errada.
Ela foi para uma vigília, ela estava com muito sono. Muito sono na vigília. Quem já ficou com sono em vigília já? E ela começou a orar. Jesus, abençoa o pastor Sérgio, abençoa o Rafael, abençoa o Anderson, abençoa o Hermes, abençoa o diabo. Não, Jesus, queima o diabo, não abençoa ele não. A gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo pega a nossa oração e leva perfeita para o céu. Você percebe aqui, para nós pentecostais, esse verso, ele tem um significado. Uma das possibilidades de interpretação dele, aqui no final dele, quando diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que não podem ser entendidos, uma fala embargada, uma fala engasgada. Alguns tradutores e alguns intérpretes veem aqui o dom de línguas como uma forma de oração espiritual. E eu vejo essa interpretação plenamente possível e aceitável. Tem dia, irmãos, que a gente está tão arrebentado, tão machucado, que a gente dobra o joelho para orar e a voz embarga. E a gente começa a orar em línguas estranhas. E ora, e ora, e ora, e as lágrimas correndo, e ora, e ora. A gente não sabe uma palavra que a gente orou. Mas quando a gente levanta, está um conforto tão celestial no coração, que parece que está tudo resolvido. Por que isso acontece? Porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Preciosidade, oração em línguas. Tem crente que tem medo de orar em línguas, mas eu oro em línguas. Às vezes tomando banho eu me emociono e começo a falar em línguas do banho. Às vezes no carro dirigindo eu me emociono e começo a falar em línguas. É o meu particular com Deus. Você ora em línguas, pode orar. Se tem crente frio do seu lado, você vai contagiar ele. Que não tem jeito, você começa a sentir o poder. Quem está do lado começa a chorar. Eu acho barato aqui, quando não é Aguinaldo sou eu. Um começa a dar glória mais alto, o outro começa a ficar alegre. De repente está os dois glorificando, os dois falando em línguas, os dois chorando. Se você sente isso, fale em línguas nessa noite, em nome de Jesus. Deixa que a sua alegria espiritual fortaleça a fé de um irmão que está do seu lado. Mas a luta está grande, além da perspectiva do céu, o Espírito também nos ajuda nas nossas fraquezas. Quantos podem agradecer a Deus por esse amigo Espírito Santo? Esse amigo tão especial. Aleluia. Paulo diz mais, verso 27. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aquele que examina os corações, quem é? Deus. Só Deus sabe o que está no seu coração, viu? Tem pregador ensinando que o diabo conhece seus pensamentos. É mentira. O que está aqui dentro que você não verbalizou, só Deus conhece. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então Deus conversa com o Espírito Santo. O que está vendo com esse crente aí? E o Espírito Santo fala: esse crente está querendo namorar, mas Deus o prepara para namorada e ele está triste. Esse crente está querendo uma promoção, mas se o Senhor promover ele, Pai, ele vai desviar. Esse crente está desesperado por renovação espiritual. Então, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. O Espírito Santo tem uma intenção para a tua vida. Deus tem plano para você, você pode glorificar Ele por isso? Jesus tem planos para você, você pode glorificar Ele por isso? Mas o Espírito Santo também tem planos para você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vão conversando. O que a gente pode fazer pela Cícera? O que a gente pode fazer pela Elzi? O que a gente pode fazer pela Divana? E nessa conversa celestial e misteriosa, o nosso crescimento espiritual vai acontecer. Aleluia. É tão ruim quando os outros falam da gente, né? Mas que bom saber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversam a nosso respeito. E são conversas boas. E essas conversas têm abençoado a tua vida. Verso número 28.
Primeira solução para o sofrimento: a perspectiva eterna. Olhem para frente. A segunda solução de Paulo para o sofrimento: o trabalho do Espírito, sua intercessão, sua conversa com o Pai Celestial. A terceira solução para o sofrimento: olhar para trás. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Contribuir para o bem. Repita comigo: Deus faz o bem. Mas nem tudo que acontece é bom. Deus não está prometendo que só vai acontecer coisas boas na sua vida. E Ele nem pode desmentir Jesus, que diz que no mundo tereis aflições. Mas tudo que acontecer vai contribuir para o bem. E o que é o bem? A nossa santificação, o nosso crescimento espiritual, a nossa intimidade com Deus. Você consegue lembrar dessa coisa ruim que está acontecendo com você? Está aí na sua cabeça, você não consegue tirar essa experiência da cabeça. Você fala: por que está sendo assim? Por que essa coisa não muda? Não muda porque Deus está usando isso para mudar você. Por causa dessa prova você está orando mais. Por causa dessa prova você está jejuando. Por causa dessa prova você está vindo mais para a igreja. Então, se alguma coisa não está mudando, Deus está usando ela para o seu bem, para o seu crescimento espiritual. Só que aqui, meus irmãos, você tem que observar que Paulo está indo mais para trás. Ele precisa agora dar uma base de segurança para cristãos que estão sofrendo muito. E qual que é a base que ele pode nos oferecer? O fato de nós termos sido chamados pelo decreto de Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses que amam a Deus? Ele responde: daqueles que são chamados por seu decreto. Marque na sua Bíblia: chamados por seu decreto. O que é um decreto? Quem sabe? O que é um decreto? Oi? Alguém tem uma opção diferente? O que é um decreto? É uma ordem. É uma determinação de quem pode mandar. Por que a Dilma vai sofrer um impeachment lindo quarta-feira para a glória do nome de Jesus? Estou torcendo. Quando o pastor Sérgio colocar tchau, querida, levante a mão e glorifique de pé. Por que ela vai sofrer um impeachment? Porque ela emitiu decretos sem autorização do Congresso. Decreto, uma ordem de quem pode mandar. Você foi chamado por Deus por um decreto. Deus decretou a tua salvação. Lá na eternidade passada, antes do mundo ser mundo, antes de tudo existir, Deus vislumbrou toda a massa humana que haveria de existir. E por um decreto emitido por Ele escolheu uma parte dessa massa para salvar. Você é resultado de uma escolha de Deus. Uma escolha que aconteceu antes de você nascer. Antes de você praticar qualquer obra, antes de tudo, Deus, pelo decreto dele, Ele chamou você. É o que está escrito aqui agora no verso de número 29. O que significa esse decreto aqui? O verso 29 explica: porque os que dantes conheceu, marque na sua Bíblia isso. Dantes conheceu. O que significa isso? Ser conhecido de antemão. Ser conhecido de uma forma especial e carinhosa. Então, antes de você ser quem você é hoje, Deus já conhecia você. Aleluia. Os jovens cantam louvor que diz: o Senhor conhece os que são seus. Que é um verso da carta aos Coríntios. Deus conhece os que são dele. E esse conhecimento se deu muito antes de você existir, na eternidade passada.
Diversas tradições cristãs têm tentado deslumbrar como que funciona essa mecânica. Então existem diversas possibilidades de interpretação possível para isso aqui. Eu não quero me ater a elas para não entrar num terreno que pode soar perigoso para vocês. Mas uma coisa é fato: qualquer pessoa que está servindo a Deus, que nasceu de novo, ela foi escolhida soberanamente por Deus. Deus escolheu salvá-la, não partiu dela o desejo de salvação, partiu de Deus escolher salvá-la e criar os meios para que ela estivesse na fé. É por isso que você começou a trabalhar com crente, de repente. É por isso que você mudou para um bairro que tinha uma igreja evangélica. É por isso que o seu melhor amigo da escola era filho de crente. Deus foi cercando você. Porque lá na eternidade passada, Ele já tinha se enamorado com você. Ele já havia determinado que você seria dele. Aleluia. Por que isso é importante? Porque na hora da aflição a nossa fé dá uma balançada. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que a minha fé é autêntica, é verdadeira? Às vezes a gente faz essa pergunta. E Paulo está querendo falar para a gente: vocês não estão entendendo nada. Deus sabe que vocês vão titubear. Mas a causa da salvação de vocês não são vocês, é Deus. Não é por causa de vocês que vocês estão salvos, é porque Deus quis salvar vocês. Então, se Ele começou essa boa obra, Ele vai terminar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo quer que a gente deposite a segurança da nossa salvação em Deus, na escolha que Deus fez ao nosso respeito. Os que antes conheceu, o que Ele fez com esses? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Marque essa palavra na sua Bíblia: predestinou. Predestinar. O que é a predestinação? É o ato de Deus de criar meios e métodos para que aqueles que Ele de antemão conheceu sejam alcançados pelo Evangelho. Então é Deus agindo e se movendo para que aqueles que Ele conheceu de antemão ouçam o Evangelho e creiam no Senhor Jesus Cristo. Então a predestinação é esse decreto de Deus dele: aqueles que Deus escolheu salvar serão salvos no tempo oportuno. A salvação ela acontece primariamente na eternidade, quando Deus nos escolhe, mas ela é concretizada no tempo, no nosso tempo. Lá atrás você já foi escolhido, mas vai chegar um momento aqui no nosso tempo em que você tomará uma decisão por Cristo e então você vai vivenciar a promessa do Evangelho. Então, você foi conhecido por Deus de antemão, amém? E você também foi predestinado, amém? Então olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: olha, ninguém nunca escolhe você. Diga para ele: mas Deus te escolheu. E é isso que vale a pena. Não quero ser escolhido por ninguém na terra, mas eu quero me alegrar por ter sido escolhido por aquele que é você. E veja que essa predestinação ela tem um propósito. Não é um sorteio estúpido, não é isso. Mas Deus ele decidiu com a raça humana caída separar uma porção dela para quê? Está escrito aqui: predestinado para serem conforme a imagem do seu Filho. São pessoas que Deus escolheu para colocar o caráter de Cristo nelas. Então é por isso, meu irmão, que você tropeça, machuca, se arrebenta, mas de repente você está de pé de novo. Porque Deus não desiste de você. Seja honesto, irmão. Você tinha todos os motivos para estar fora hoje. Seja honesto, irmã. Seus pecados teriam te levado para fora da igreja há muito tempo. Mas por que você está aqui? Porque Ele escolheu você. E porque Ele decidiu que Ele vai colocar o caráter de Cristo em você. E enquanto Ele não fizer isso, Ele não vai desistir de você. A minha segurança de salvação não está em mim. A minha segurança de salvação está em Deus, que vai completar a boa obra na minha vida. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Sai um pouco agora da eternidade pretérita e vem para o nosso tempo. Você foi escolhido.
Você foi predestinado e agora você tem que ser chamado. Isso acontece no tempo. Essas duas decisões anteriores são eternas, um decreto misterioso de Deus. Não sei porque Deus me escolheu. Tem tanta gente melhor que eu nesse mundo, mas Ele me escolheu. E o que eu posso fazer? Viver uma vida para a glória dEle. Honrar a escolha que Ele fez. Só que agora o chamado acontece no tempo. O que é o chamado? Não é a pregação do Evangelho. É o chamado eficaz do Espírito Santo que convenceu você. Você sabe que não foi a primeira vez que você ouviu o Evangelho que você aceitou Jesus. Você ouviu um, ouviu duas, ouviu três, de repente eu quero. Foi dessa vez que Deus chamou você. Porque quando Ele chama, Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez convencido, você não consegue falar não, pai. Eu não consegui, eu tentei. Eu segurava no banco, não posso aceitar Jesus, que eu vou ter que largar tanta coisa que eu gosto. Mas aquela voz falava no íntimo da minha alma: você é meu, você é meu, você é meu, você é meu, você é meu. E eu me recordo, no legário, vou ter o prazer de pastorear esse irmão. Ele chegar em mim ali, diante de mim no corredor, olhar para mim com o olho cheio de lágrimas e falar: filho, aceita Jesus como teu Salvador, Deus está te chamando, aleluia. E eu me levantei, meus irmãos, eu já não vi mais nada. Quando terminou aquele culto, porque Deus chama, e eu odiava crente, eu falei para o meu pai: pai, não me chama mais para vir para a igreja, porque agora eu não saio mais daqui, aqui é o meu lugar. Então quando Deus chama, Ele chama. Quando Ele chama, não tem como falar não para Ele. Quantos aqui foram chamados e podem agradecer Ele por isso? Então agora é no tempo, Ele chamou. E aos que chamou, Ele justificou. Todo chamado, eficazmente, é justificado. A justificação, a gente vem falando dela, vários ensinos vocês sabem de cor. Justificar é declarar sem culpa. É o ato de Deus, por causa do que Cristo fez, de declarar um cristão sem culpa diante dele. Então todo homem, toda mulher que foi chamado, foi justificado também. Você consegue se alegrar por isso? Quantos aqui cometeram pelo menos um pecadinho hoje durante o dia? Levante a mão. Eu também. Mas Deus está olhando para você agora e Ele não está vendo esse pecadinho. Ele está vendo justiça. A justiça oriunda do sangue dele que te lavou. Isso é a justificação. Essa é a doutrina que as igrejas não querem pregar. Porque enquanto você mantém o povo com medo do inferno, você manobra esse povo, domina ele. E você força ele a ser o que ele às vezes não está preparado para ser. Mas quando você prega a justificação e a pessoa entende que ela está aqui pela misericórdia de Deus, o coração dele é constrangido para obedecer sem força. Então eu vou honrar a igreja, eu vou honrar o meu pastor, eu vou honrar Deus, porque o que Ele fez por mim, eu não posso ficar indiferente. Então quem é cristão, nascido de novo, que foi conhecido de antemão por Deus, foi predestinado, foi chamado e foi justificado, ele vive à sombra da cruz. Ele vive humilde, ele não é altivo, porque ele sabe que isso aqui não é dele. A igreja não é sua, a igreja é de Deus. O mundo não é seu, o mundo é de Deus. Então você se mantém humilde. Se eu estou aqui somente pela misericórdia, eu não tenho direito, eu tenho dever de viver a minha vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Esses que foram justificados, e aqui eu termino, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Marca essa palavra na sua Bíblia: glorificou. O que é glorificar? O que significa glorificar? Dar um novo corpo. É a glorificação. Mas eu estou aqui diante de uma igreja que foi justificada já, mas não tem ninguém glorificado aqui. E Paulo falou que já aconteceu. Explica isso, Soninho.
E aos que justificou, também glorificou. Como? Não tem ninguém em corpo transformado. Paulo errou? Não. Ele falou certinho. Ele está dizendo para a igreja: todos aqueles que foram justificados também serão glorificados. Ele não abre margem para que um justificado não seja glorificado. Você está arrebentado aí? Moído? Aquele que começou a boa obra em você não vai parar. Ele vai conduzir você eficazmente até a glorificação. Sua fé vai titubear, você vai tentar correr para a esquerda, para a direita, mas Ele vai manter você no prumo. Porque aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Ele vai segurar você até a experiência da glorificação. Essa experiência já começou na sua santificação. A santificação é a glória iniciada, e ela vai terminar na completude da sua santificação, que é o momento em que nós então agora temos a estatura de varões perfeitos e semelhantes a Cristo, viveremos com Ele por toda a eternidade. Então, meu irmão, descansa. Nessa tribulação que você está passando, descansa. Descansa porque o céu é logo ali. Descansa porque o Espírito Santo está ajudando você. E descansa porque Ele vai terminar o que Ele começou. Fique de pé, irmãos.